Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda edição do Prêmio FETPESP de Comunicação. Meu nome é Anderson Oliveira, sou o gerente executivo da FETPESP e hoje eu tenho o prazer de estar com 3 participantes da nossa primeira edição e eu vou apresentar cada uma delas para vocês. Então eu tenho aqui do meu lado direito Silene Cabral, que é da SP Trans, participou com a gente também da primeira edição. Seja muito bem-vinda, Silene. Obrigada. Aqui do meu lado esquerdo tem a Rose. A Rose naquela época era da MTU. Seja muito bem-vinda, Rose. Muito obrigada, Anderson. E a Fernanda, que é do grupo JCA, também participou conosco, né? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Anderson, e obrigada pelo convite. Eu que agradeço a presença de todas vocês. É um prazer enorme estar fazendo a segunda edição desse prêmio, né? Eu acho que foi uma iniciativa que nós tivemos lá em 2024, uma iniciativa de muito sucesso e que nasceu com algumas ideias, né? A ideia nossa do primeiro prêmio era trazer a comunicação para perto da FETPESP, trazer a comunicação setorial para nosso meio, né? A gente sabe que comunicação ela existe, independente do setor que você esteja, e às vezes a gente tinha isso de uma forma não muito estruturada. Então o prêmio ele vem para isso. Primeiro para dar uma organizada, para fomentar novos conteúdos, para trazer criadores, né, e as pessoas possam falar a respeito de transporte da forma correta e também para reconhecer. Eu acho que isso é o principal. A gente vê o trabalho de vocês, aquilo que acontece no dia a dia, que muitas vezes as pessoas e as empresas não sabem, e a gente dá luz para isso, né? E esse segundo prêmio não é diferente. Então, antes de começar, eu queria primeiro entregar para vocês o nosso press kit, aqui em primeira mão. Muito obrigada. Já conto com a participação de vocês também na segunda edição. Então, esse press kit é um material que a gente divulga para todos os profissionais de comunicação. Eles recebem isso para que usem no seu dia a dia na redação, no seu trabalho, nas suas empresas. Então a gente vai comunicar e vocês são as primeiras a receber. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, então eu queria que vocês começassem, né, falando um pouquinho de vocês, de onde que vocês estão, como foi o trabalho e de onde que surgiu a ideia de se inscrever no primeiro prêmio. Como vocês ficaram sabendo, né, e como que foi ali essa conversa interna dentro da empresa para participar de fato da primeira. Eu vou começar com você, Fernanda, pode ser? Maravilha, podemos sim. Bom, eu sou a Fernanda Araújo, né, estou hoje como gerente de marketing no grupo JCA, que é, né, uma das grandes holdings do transporte regular rodoviário de passageiros aqui no Brasil, né, que tem empresas como Aviação Cometa, Autoviação 1001, a Catarinense, dentre, né, várias outras ali no nosso portfólio. E nós inscrevemos o rebranding da Cometa lá em 2024. Foi um projeto que começou em 2023 e que nasceu no comecinho de 24. E quando a gente soube do prêmio, né, a gente tem um excelente relacionamento com o FETPESP, então a gente, né, consegue ter acesso, né, às informações, ao lançamento do prêmio. Quando nós recebemos a informação, foi o que nos primeiro brilhou os olhos, né, de dar visibilidade e trazer. O projeto já estava acontecendo naquele momento, já tinha nascido, inclusive, e a gente enxergou como uma oportunidade de abrilhantar a entrega, né, de todo o time, e inscrevemos despretensiosamente, né, naquele momento. E, com muito orgulho, a gente acabou levando o segundo lugar na categoria de campanha publicitária e foi muito bacana, né? Porque a gente conseguiu ver ali a chancela de um projeto tão bacana, né? Que o time todo tinha entregado com esse reconhecimento na primeira edição, né? Então, foi muito, muito legal ter feito parte e ter saído de lá com essa premiação. Que bacana. E você, Rose, se apresenta e fala como é que estava aquele momento ali de criação, de inscrição no prêmio. Sim, a gente se inscreveu com o programa Gira Livro, que nasceu em 2016 internamente. A gerência de marketing lançou essa ideia de levar
livros para os terminais metropolitanos e a gente contou com a participação dos funcionários. Só que isso foi em 2016. Aí a ampliação desse projeto aconteceu no final de 2023. Então, quando chegou, né, o e-mail para a gente, eu falei, ai, que bom. Porque o prazo era de 23 a 24, né? A gente sempre abre os nossos prêmios com um prazo retroativo. Até porque, para valorizar a criação retrógrada, né? E sim, produções novas também. Sim, e na época, na MTU, né? Eu trabalhava como coordenadora na época na MTU, nós tínhamos vários projetos, né? Mas foi muito bom essa expansão do Gira Livre para poder participar do prêmio. Então, foi com muita alegria que a gente recebeu e começou a trabalhar em textos e tudo mais, né? Não, bacana. Eu vou fazer uma transição aqui para Silene, que eu lembro que eu fui visitar você lá na SP Trans. E eu acho que a Rose viveu um pouquinho disso. A JCA tinha um case muito bem pronto, né? Era aquele mesmo. Exato. Mas eu lembro quando a gente conversou lá na SP Trans, vocês tinham vários cases, né? Sim. Como é que foi? Conta pra gente isso. Quando você chegou, a gente também tinha recentemente participado com um outro prêmio, com uma das nossas campanhas. Aí quando chegou a gente fica, gente, será que a gente consegue mais um? Vamos tentar, vamos ver como é que é. Aí, depois da explicação, a gente entrou, viu a inscrição, né? Que é uma coisa relativamente simples, é tranquila de fazer, dá para escrever. E, no caso, a gente escreveu uma campanha nossa, que é o Todos Colaboram, Todos Viajam Melhor, que ela é uma campanha de dicas de cidadania e comportamento durante as viagens de ônibus. E aí a gente falou, poxa, mas é muito óbvio, né? A gente fala aquelas coisas que são, não use mochila nas costas para não atrapalhar ninguém, respeita a questão do fone de ouvido, use fone de ouvido, né? E a gente achou que era uma campanha óbvia. Mas, na verdade, a gente, naquele momento, tinha feito uma peça dentro dessa campanha que era para que as pessoas não ocupassem mais do que o seu espaço, né? Aquelas pessoas que ficam com as pernas abertas e atrapalham outro passageiro. E aí a gente teve uma repercussão fantástica, né? Tanto de público, de mídia espontânea, foi algo muito, muito relevante para a gente. A gente olhou os quesitos e tudo mais. Eu falei, olha, por mais que seja óbvio, por mais que seja transparente o que a gente fala, é preciso falar, né? Então a gente falou, a gente levou, a gente ouviu as pessoas que elas nos mandam sugestões e felizmente a campanha é um sucesso, ela está até hoje, né? E a gente conquistou o primeiro prêmio de comunicação institucional. Que bacana. E você trouxe um ponto que isso a gente... a vantagem de fazer o segundo é que a gente aprendeu muita coisa no primeiro. Você trouxe um ponto que é bem interessante, né? Muito que a gente conversou com você, a gente conversou com outras empresas, a gente conversou com outros veículos de comunicação. E uma grande dificuldade que a gente via é as pessoas falarem assim, mas será que meu projeto é bom o suficiente para concorrer? Será que ele tem todas as características? Será que ele vai pontuar bem dentro do processo seletivo? Como que vocês dosaram isso lá dentro? Como é que foi essa escolha? Então, na verdade, a gente tinha a repercussão de uma peça dessa campanha, que foi essa das pessoas andarem com pernas abertas, que deu mídia, Jornal Nacional, a gente deu entrevista até para uma emissora do Acre, né? Então, a gente falou, olha, eu acho que é um tema que vale a pena, e assim, essa campanha ela vem estruturada dentro desse conceito de dicas de cidadania e comportamento, mas a gente começou a aplicar há uns anos o método da linguagem simples, que isso aproximou ainda mais o usuário, facilitou essa chegada nele, né? Facilitou com que ele entendesse melhor a mensagem. E aí, essa campanha acabou virando nossa menina dos olhos. Então, quando a gente leu os requisitos, olhou, aí ficou todo mundo, vai dar. Essa acha que tem um bom encaminhamento e dentro das perguntas, né? A gente viu que a gente estava encaixando as respostas e elas estavam sendo coerentes, né? Elas estavam atendendo. E a gente ficou, olha, vale a pena participar,
e isso é para todo mundo, vale muito a pena participar, vale a pena tentar e vale a pena investir naquilo que são as nossas entregas, né? Perfeito. Fernanda, e você está dentro de uma empresa, né? Eu sou bem crítico e eu falo diretamente para os nossos parceiros, nossos profissionais, que o nosso setor cria muita coisa, a gente faz muita coisa boa e não se comunica, e a gente não fala. E vocês tinham uma campanha maravilhosa na mão. Como é que foi esse processo interno, a tomada de decisão em participar? Encontrou alguma barreira interna? Falar, será que a gente vai? Será que a gente não vai? Teve algum momento desse ou não? Na verdade, não, porque a gente tem uma série de desafios, né? O setor todo de transporte no nosso país, a gente movimenta milhões de pessoas, transporta milhões de pessoas, fazemos muitos projetos, muitas campanhas, e tudo que a gente faz tem muito impacto, né? Só que, diferente de outros setores, você dificilmente vai ver uma campanha publicitária num veículo, né, de uma TV aberta, por exemplo, porque a gente já tem a oferta, né? A gente já tem demanda para o que a gente se propõe a entregar. Então, as campanhas que a gente faz, elas geram muito impacto quando a gente faz elas com propósito, né? E naquele momento a campanha ela já estava pronta, o projeto já estava pronto. Nós fizemos uma websérie, né, para dar o protagonismo justamente para os nossos clientes. Fazer um rebranding não é um processo simples, né? É um processo bem oneroso quando a gente fala com uma marca, por exemplo, como a Cometa, que está comemorando, né, esse ano 77 anos de existência. É uma marca super conhecida nacionalmente e as pessoas acabam tendo esse apreço pela marca. E quando a gente se propõe a mudar, né, essa marca, é um processo muitas vezes oneroso, porque as pessoas têm esse carinho com a marca. Então, já tinha sido um projeto bem robusto, que a gente fez esse processo durante vários meses. Então, a gente teve o lançamento oficial da campanha, a gente teve uma websérie protagonizada ali pelo ator Paulo Vieira. A gente transformou uma série de episódios com as histórias dos nossos passageiros para que eles contassem as histórias deles ao longo desses 77 anos de existência com a gente. E quando a gente teve acesso, né, à premiação, foi muito genuíno, né, o nosso interesse em dar visibilidade para participar do prêmio, e todo mundo acabou abraçando a causa, né? Então, internamente, foi super recebido com bons olhos a nossa participação. Que bacana. E quando você fala de Cometa, né, era uma marca tradicional, né? E fazer o rebrand de uma marca tão tradicional com 70 anos não é uma tarefa fácil. Não, e não foi fácil, né? A gente teve pessoas que são muito aficionados pela marca. Nós temos fãs que odiaram, né, o rebranding quando a gente fez. E assim como a gente teve pessoas que gostaram logo de cara, mas que foram se acostumando. Então, um processo de rebranding nunca é tão simples, né? Então, a gente tem que trabalhar que, sim, nós somos uma empresa tradicional, mas que frequentemente continua se reinventando, né? Mesmo com 77 anos de existência. A gente está de olho no que acontece no setor, a gente está de olho em inovação, fazemos muitos investimentos em segurança, em tecnologia. E aquele momento pós-pandemia, a gente tinha acabado de fazer a nossa primeira renovação de frota no pós-pandemia, e com tudo que a gente vinha passando e com todos os investimentos que o grupo fez, fazia muito sentido lançar aquele rebranding naquele momento. Então, a gente se empenhou muito para que fosse, né, o menos ruidoso possível para os fãs, né, da marca em si, mas que hoje já se acostumaram, já estão, né, já se acostumaram e estão gostando, inclusive, dessa nova identidade, dessa nova apresentação. Que bacana, eu achei maravilhoso. Rosi, e você, como é que foi? Foi tudo tranquilo para fazer a inscrição, para rodar esse projeto lá dentro, para acalmar as expectativas, né, também? Sim. Havia bastante expectativa, né? Apesar de ser um projeto que nós não tínhamos verba para fazer
esse projeto, né, desde o início, e nessa expansão também não. Então, qual foi a proposta? Diferente das nossas colegas que tinham recursos para tudo isso, o nosso foi por meio... Também não. Foi por meio de parcerias, né, externas com prefeituras. Então, no caso, foi para levar o programa Gira Livro, que consiste na doação, né, de livros para os passageiros. Nós fizemos parceria com as prefeituras de Santos e São Vicente. Então, os departamentos de cultura abraçaram essa proposta, gostaram muito. E aí conversamos que iríamos participar do prêmio, eles ficaram muito felizes, né? A imprensa também da Baixada Santista também apoiou, ajudou a divulgar tudo mais. E internamente, assim, até que foi meio tranquilo. Foi tranquilo? Foi tranquilo. Ah, que bom. Foi. E já aproveitando, né? Vocês viram lá o regulamento, tinha o site, tinha toda a plataforma. Qual foi a experiência de vocês no processo de inscrição? Porque também é comum, às vezes, a gente deixar de participar de alguma coisa e falar, pô, mas eu vou ter que preparar algum material, eu vou ter que separar um tempo, dedicar, gastar horas aqui, que eu sei que no dia de todo mundo é corrido, né? Hoje tempo é um dos ativos mais preciosos dentro de qualquer organização. Como é que foi esse processo de inscrição? Foi trabalhoso? Foi simples? Conta para nós a experiência de vocês. Pode falar. Então, aí, nesse caso, né, conversando com a equipe, trocando ideias com todos, né, com o gerente também, e aí, que é o Paulo Reis, que deu total apoio nessa expansão, né. Aí nos empenhamos, fiz um texto, né? Passei para o Paulo revisar, conversamos, fizemos reuniões com a área também, tirando dúvidas e tal, alguns contatos com vocês. Né? A gente tentou ajudar o máximo que podia, né? Tirando algumas dúvidas. Que tipo de material que eu coloco, onde que eu anexo o documento, né? Isso, Letícia também apoiou muito a gente, né? Sim. Então, acabou fluindo tudo bem. E na campanha, né, vocês dois que trabalharam com campanha é um pouquinho diferente, né? Porque aí você tem as peças para colocar, escolher o material, contar a história daquela campanha, né? Foi tranquilo para vocês colocar isso? Aí foi uma parte mais difícil, porque nas campanhas, nas peças, a gente tem muita diversidade, muita prioridade para colocar. Então, na hora de escolher, né, a gente fica sempre, essa aqui acho que vale mais do que essa, né? Ao desenho dessa, informação dessa, porque é toda uma composição de linguagem, de fonte, de imagem, de cor. Então, essa é uma questão que a gente tem que pôr foco, né? Você tem que escolher e fazer uma boa escolha. Conta o segredo. Qual que é o segredo da boa escolha? É você fazer todas essas análises, né, da questão da cor, da fonte, se é uma foto, o quanto aquilo teve de retorno, né, do passageiro, quanto aquela campanha foi aceita. Mas o que nos incentivou muito, o que foi muito bacana, é que a gente praticamente não tem prêmios, né, no setor de transporte. E para a comunicação, então, a gente sempre é pouco esquecido, né? Então, quando chegou a coisa de um prêmio voltado para a comunicação, por uma entidade, como a FETPESP, a gente pensou, puxa, ganhar seria muito legal. Seria um reconhecimento e tanto para o trabalho, né? Porque a gente vê para desenho de frota, a gente vê para uma série de coisas. Mas aquilo que a gente faz no dia a dia, né? O quanto a gente faz para reter passageiro, para que o passageiro tenha uma viagem tranquila, para que o motorista tenha aquele comportamento, então, para que haja respeito dentro do ônibus. Então, todas essas questões, elas foram valorizadas, né, na questão quando você escreve o prêmio. Então, a cada pergunta, você quer escrever um monte. Se não, pensamos nisso. Então, a cada pergunta, você quer contar toda a história, né? E esse prêmio voltado para o setor de comunicação foi uma grata surpresa para a gente. E vocês, Fernanda, tiveram estratégia para escolher? Ali foi... Como o projeto já estava pronto, né? E acho que o prêmio veio como uma cerejinha do bolo ali para aquele projeto naquele momento. A gente já tinha muito material, né? E fazer essa triagem foi bem dificultoso, porque a gente tinha um apreço pelo projeto. Não dá para pôr tudo, né? E não dá para pôr tudo, exatamente. Então, a gente fez essa seleção com muito cuidado.
pensando em contar melhor a história de como a gente tinha, né, amarrado e construído aquele projeto. Por mais simples e por mais pronto que o projeto estivesse, a gente precisou, né, dedicar um tempinho ali para preencher e escrever o case com cuidado. Eu precisei gravar um vídeo também, a Letícia super, né, me apoiou ali, mas a gente precisou contar a história do projeto em vídeo, e ali eu tive que gravar, então não tenho... É o que a gente estava brincando nos bastidores, né? Nossa área, nós que somos profissionais da área, a gente está acostumado com os bastidores, né? E quando a gente tem que se expor ali, é sempre um desafio um pouquinho maior, né? Mas foi bem gostoso contar essa história, mas a gente contou com o apoio ali de todo o time para ajudar nessa seleção, e o processo foi super fluido, né? Dentro do portal de inscrição, então, o que facilitou bastante, né? E a expectativa, né? Porque até se inscrever, você está trabalhando, você está construindo, você está contando o case, você está falando como foi que eu fiz isso e tudo mais. E aí, submeteu, vamos aguardar a cabeça do juiz, né? A gente não sabe o que ele vai pensar. Como é que foi isso internamente para vocês? E também, né? Eu já adiantei aqui para vocês e vou dar um spoiler para quem for participar. No primeiro prêmio, a gente segurou até o último momento para divulgar o primeiro, segundo, terceiro lugar. Então, vocês foram pro evento, para a cerimônia de premiação sem saber que posição estavam, né? Exatamente. Como é que foi isso? Borboletas no estômago, né? Porque a gente inscreve o prêmio e vai fazer o nosso dia a dia, e esquece. Quando a gente recebeu, né, lá no nosso caso, quando a gente recebeu o convite de que o prêmio, né, estava chegando, a data da premiação estava chegando e que a gente tinha sido finalista, você relembra tudo que você passou, as borboletas no estômago aparecem, você fica, meu Deus, e agora? E aí a gente acabou indo para a premiação sem saber, né, qual posição, qual classificação a gente tinha levado. Então, até a hora do anúncio ali era, né, o frio na barriga, a mão suando, mas foi uma emoção bem legal de vivenciar ali. Uma coisa que a gente viveu lá foi quando saiu o prêmio, não sei o quê. Um entendeu que era o prêmio, outro entendeu que era indicação, o outro já achava, não entrou, o outro entrou, gente, pera, vamos ler com calma. Aconteceu a mesma coisa. Também, a hora que vocês receberam, vocês estavam classificados para ir para o finalista, isso, né? E aí, como é isso, né? O que acontece agora? Mas era uma alegria, foi uma alegria. E eu lembro também, né, a gente sempre faz no prêmio uma festa de cerimônia, uma cerimônia de celebração. Então, ver vocês no dia lá, todo mundo é um mix de felicidade com um pouquinho de angústia, né? Que posição que eu tô, como que será que vai ser? Ali aquelas fotos no hall de entrada. Muita angústia. Muita angústia? Muita angústia. E o sistema como foi feito, né? De anunciar o terceiro lugar, aí quando vai anunciar entre o primeiro e segundo, né? Você fica naquele, agora? Pode comemorar, não pode. Mas você já fica, poxa, que bom, né? Porque os trabalhos foram todos ótimos, né? O setor tem muita coisa boa. Então, sabe, tem aquela coisa, ok, tô feliz, mas se anunciar agora o primeiro... Eu cheguei até aqui, mas agora eu quero ganhar, né? Pois é. Bacana. E legal também que a gente divide isso com o time, né? Porque ninguém cria uma comunicação assim, pelo menos no nível de vocês que são empresas ou institucional dentro da SPTrans, da MTU no caso, você não cria isso sozinho, né? Você tem uma equipe e depois levar isso para eles, né? Vocês foram os representantes, mas tem que depois levar isso para o pessoal, né? Então, isso fica como um marco daquela equipe, né? Foi. E o pessoal ficou bem feliz, né? E ainda recebemos o valor também, né? É verdade. Tem prêmio em dinheiro, né? Dinheiro tem prêmio em dinheiro. Então,
Foi ali uma coroação, né? Ah, é bacana. Ainda bem que você lembrou desse pequeno detalhe. Então, para quem não sabe, o prêmio de FETPESP, ele também, além do reconhecimento, do certificado, o troféu, ele tem uma premiação em dinheiro para o primeiro e segundo colocado. O terceiro colocado, ele recebe a certificação, participa com a gente da premiação e ajuda a criar esse ambiente também, né, de suspense, de várias emoções. Sim. Nosso prêmio, inclusive, está numa vitrine bem especial lá do lado da nossa equipe. E eles, né, é o que a Silene falou, a gente tem poucos prêmios, né, no setor para nossa área, né? Então, ter recebido a premiação e coroar todo esse projeto, além de muito especial, enche toda a equipe de orgulho, né? A gente brinca, fala, meu pai me viu, né? E compartilhou minha fotinha com o prêmio na mão. Então, dá um brilho mais especial ainda para o nosso trabalho, né? Eu acho que, como eu disse para vocês bem no começo, né, o prêmio ele tem o objetivo de reconhecer, de celebrar quem cria, quem comunica dentro do setor, valorizar esses projetos maravilhosos, e ele causa também nas pessoas uma projeção muito positiva. Então a gente tem alguns outros materiais que nós vamos divulgar ao longo dessa segunda edição. Teve gente que foi contratado por ser vencedor do prêmio, né? Então, nós temos também a categoria dos universitários que utilizam isso para fazer currículo e dar um impulsionamento, um portfólio, né? Então, a hora que você pega e fala, pô, você ganhou um prêmio de comunicação, né? Você não é do setor de transporte, mas conseguiu estar lá, ser finalista, vencer ou não, mas acho que só de ser finalista já é um negócio sensacional. A gente teve, na primeira edição, 150 inscrições. Uau! Exato. Então é bastante gente concorrendo. É isso que motiva, né? Que a gente não tem prêmios, né? Então agora eu espero que na segunda Dobre. que dobre isso, que a gente tenha a possibilidade de ver outros trabalhos, né? E de mais trabalho, porque um inspira o outro. Eu acho que vocês inspiram outros, né? Então, caminhando aqui já para o fim dessa nossa conversa, que está sendo para mim muito prazerosa, eu queria que cada um de vocês, né, se pudesse deixar um recado para as pessoas que estão nos assistindo, que vão ver esse podcast, que vão ouvir esse podcast, se estão naquela dúvida, será que o meu material é bom? Será que eu devo inscrever? Será que eu participo disso ou não? Eu queria que cada uma de vocês fizesse um convite especial aí também para o público, né? Pensando nas empresas, pensando nas entidades, pensando nas pessoas, nos profissionais, né? Eu queria essa ajuda de vocês para trazer mais gente, quem sabe dobrar o número de inscrição. Isso. Posso começar aqui. Então, fica o convite para todo mundo, né? Todos os nossos colegas do setor. Eu vi muitos projetos legais em 2025, então acho que tem muita coisa bacana para ser inscrita, né? Se a gente tem algum pensamento de que será que o meu projeto faz sentido ou não, inscreve o projeto e depois tira a dúvida, né? Então, dedica um tempinho também, acho que vale essa dica para não deixar para a última hora, porque por mais completo que o seu projeto esteja, acho que tem sempre algo a mais que você pode lembrar de algo que pode fazer toda a diferença, então não deixe para a última hora. E se está com dúvida, vai com dúvida mesmo, né? Então aproveita e... Só vai. Só vai. É isso mesmo. E aquela questão assim, né, que às vezes a pessoa, mas é simples, acho que vai ter projetos tão maiores, tão mais, né, complexos lá participando. Não, não pense dessa forma, porque é uma ideia, é uma proposta, tem valor. O setor precisa de novas ideias, né? A gente precisa movimentar com criatividade, com atitude. Então, só de participar já está valendo. Só de escrever, só de mobilizar internamente, né? Aí, divulgar dentro da empresa, tal, independente do resultado. E se for um resultado, se for finalista igual nós, melhor ainda, é uma alegria. Mas vale participar. E a MTU, ela foi extinta. Só que o projeto, ele permanece e... Na Baixada Santista, em Santos e São Vicente, as prefeituras
continuam com ele. Então, os passageiros continuam tendo acesso aos livros, levando para dentro do VLT, para dentro do ônibus, colaborando com a entrega de livros. Então, o Gira Livro está levando cultura, entretenimento, é a viagem na viagem. É o livro passando de mão em mão e com o apoio das prefeituras lá da Baixada Santista. Muito bom. Então, tudo se transforma, as coisas não terminam. Traga a sua ideia para cá. Boa, Rose. Então, o que eu acredito, assim, que dentro do nosso trabalho, das nossas propostas, o mais difícil, a etapa mais difícil já foi, que é fazer algo de informação, comunicar para milhões de pessoas. Então, o que a gente precisa é acreditar naquilo, entender que o nosso trabalho, as nossas entregas, sim, modificam a rotina das pessoas, é importante para as pessoas. Então, inscrever um prêmio, perder um tempo ali, perder não, né? Ficar um tempo ali, dedicar um tempo para escrever, fazer a inscrição, aquelas respostas, pesquisar a melhor peça. Você já está ali valorizando o seu trabalho. E com a inscrição, você está levando para muito mais gente aquela sua entrega, aquela sua proposta. Vale a pena. Eu acho assim que vem o segundo e virão muitos outros. Com certeza, esse é o nosso intuito, né? Estamos na segunda edição. Quero agradecer a participação de vocês, mas antes quero deixar um recado para você. Então, nós estamos aqui para divulgar a segunda edição do Prêmio FETPESP de Comunicação e aqui vão algumas regrinhas, alguns recados para que você participe conosco. Então, o prêmio ele está dividido em 5 categorias que são jornalismo, né, com MTB. Então são jornalistas que estão de forma registrados em sua categoria e ele pode trabalhar com materiais que falam sobre transporte público, mobilidade urbana, transporte rodoviário intermunicipal, tudo que diz respeito à mobilidade e condiz com o estado de São Paulo. Então, às vezes você está no interior do estado e quer falar sobre mobilidade, você pode. Então, conta seu case, constrói o material e traz para nós o seu material feito. Então, temos essa categoria específica para jornalistas. Temos também a categoria universitário, que esse ano tem uma pequena mudança. A gente, na primeira edição, fizemos para estudantes de jornalista. Esse ano a gente está deixando amplo. Por quê? A gente entende que o universitário, às vezes ele não sabe muito bem qual carreira ele quer seguir, ele ainda está testando, ele está aprendendo. Então, você que é da engenharia, você que é da administração, você que é do marketing, do próprio jornalismo, aproveita, vem conhecer um pouco sobre o que é transporte público. Quem sabe você, assim como eu, assim como nós todos, não se encanta por isso e não acaba ficando nesse setor que transforma a sociedade. Temos a categoria institucional, que eu acredito que todos vocês participaram, né? Então, essa categoria ela é dedicada às empresas e às entidades do setor. Então, lá você pode colocar campanhas publicitárias, campanhas de comunicação interna que você desenvolveu com a sociedade, com a comunidade. Então, esse é o espaço. Temos uma categoria mais democrática, que é a internet. Então, você que tem um blog, você que escreve no seu LinkedIn, você que cria um conteúdo no YouTube, essa é a categoria para que você possa falar e dar a sua visão sobre transporte público. Então é ali que você faz. Ah, mas eu não trabalho na federação, eu não trabalho numa empresa de transporte, eu não estou numa redação jornalística. Não tem problema. Se você tem uma opinião, se você tem um conteúdo relevante, aproveita a categoria internet e use sua criatividade para colocar ela lá. E a última categoria é a de podcast. Nós estamos aqui gravando esse para incentivar também. Então, se você tem um estúdio, se você gosta disso, faz em casa, também você pode colocar. E em relação à premiação, primeiro, segundo lugar. Primeiro lugar de cada categoria é um prêmio de R$10 mil. O segundo lugar é R$5 mil. E o terceiro é o certificado e troféu. Então, convido todos vocês que nos assistiram a participar dessa segunda edição. Se você tiver alguma dúvida sobre o material, sobre aquilo que está produzindo, sobre como escrever, pode entrar em contato conosco na FETPESP através do comunicação@fetpesp.org.br ou direto no nosso site. E a gente tem também o site premiofetpesp.org, onde você faz a inscrição, tem lá o regulamento e tem já
diversas dúvidas que a gente foi respondendo, colocando. Então é isso. Quero agradecer novamente, obrigado pela presença, pelo tempo de vocês, pela participação na primeira edição. E nós é que agradecemos. estou muito ansioso para ver vocês agora na segunda edição de novo. Com certeza. Ótimo. Estaremos lá. Sucesso. Obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigada, Obrigada. Obrigada, Anderson.